A parte de limites, vamos falar um pouco hoje sobre limites laterais. Então, na aula passada, quando a gente estava investigando a existência de limite da função f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, nós fizemos uma tabela, pegamos valores de x ficando cada vez mais próximos de 1 e calculamos o f de x para essa função. Aí lembra que a gente fez isso em duas tabelas. Em uma tabela, a gente fazia os valores de x se aproximarem de 1, sendo que esses valores eram menores do que 1. Noutra tabela, a gente fez os valores de x se aproximarem de 1, sendo que esses valores eram maiores do que 1. Então, da tabela 1, a gente pode observar que quanto mais x se aproxima de 1, por valores menores do que 1, ou seja, quanto mais x se aproxima de 1 pela esquerda, mais os valores de x, mais os valores de f de x vão se aproximando de 2. Então, essa situação daí, a gente representa dizendo que o limite de f de x, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, é igual a 2. Da mesma forma, na tabela 2, na tabela B, a gente observa que quanto mais x se aproxima de 1 por valores maiores do que 1, ou seja, à direita do 1, mais os valores de f de x se aproximam de 2 também. E aí, essa situação a gente representa dizendo que o limite de f de x, quando x se aproxima de 1 pela direita, é igual a 2. Então, a definição de limite lateral vai ser exatamente igual à definição de limite, sendo que a gente está preocupado não como x se aproxima de 1 pela direita e pela esquerda, mas em cada caso separadamente. A gente diz que o limite existe aqui quando x se aproxima de 1 pela esquerda e que o limite existe aqui quando x se aproxima de 1 pela direita. Um outro exemplo, e aí nesse exemplo daqui a gente viu que o limite de f de x quando x se aproximava de 1 era igual a 2, a gente dizia isso. Um outro exemplo que a gente viu lá na outra aula é para essa função daqui, que é chamada função de Heaviside, que ela é definida da seguinte maneira. F de x é igual a 0 quando x é menor do que 0 e é igual a 1 se x for maior ou igual que 0. E aí, nesse caso, a gente viu que a função não tinha limite quando x tendia a 0. O que é que acontece aqui? Se você observar essa função, à medida que x se aproxima de 0 pela esquerda, ou seja, por valores menores que 0, o limite vai dar 0, porque os valores vão ser sempre iguais a 0. Da mesma maneira, se x tende a 0 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 0, f é constante igual a 1, e daí o limite de f de x quando x tende a 0 pela direita vai dar 1. E aí, nesse caso, quanto seria o limite quando x tende a 0? 0 ou 1? A gente viu que nesse caso, como a gente não pode dizer qual o valor do limite, o limite não existe. Então, aqui a gente tem uma definição, duas definições, né, na verdade. Limite lateral à esquerda e limite lateral à direita. São definições informais, da mesma forma que a gente viu para limite. E aí a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, é igual a L. Se a gente pode tomar os valores de f de x tão próximos de L quanto a gente queira. Basta aproximar x suficientemente de A, utilizando valores menores do que A. Então, x está se aproximando de A pela esquerda. Da mesma forma, a gente diz que o limite de f de x quando x tende a A pela direita é igual a L. Se a gente puder fazer f de x tão próximo de L quanto a gente queira, bastando para isso que x se aproxime de A, que x seja suficientemente próximo de A, mas assumindo valores maiores do que A, ou seja, x se aproximando de A pela direita. Aí a gente tem um outro exemplo, observa essa função daí, e o que eu tenho nessa função é o seguinte. Quando x se aproxima de 2 pela esquerda, estou me aproximando de 2 pela esquerda, então estou utilizando valores de x menores do que 2, os valores de f vão ficando cada vez mais próximos de 3.
Então, nesse caso, a gente diz que o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda é igual a 3. De maneira análoga, se eu faço x se aproximar de 2 pela direita, estou pegando valores de x maiores do que 2, então estou nessa parte da função. Observa que os valores de f vão ficando cada vez mais próximos de 1. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita é igual a 1. f de 2, observa que não está definido. 2 não está no domínio da função. Eu tenho bola aberta aqui, tenho bola aberta aqui e não tem nenhum ponto para f de 2. Para a função f de x, quando x se aproxima de 5 pela esquerda, estou vindo por aqui, aproximando de 5 pela esquerda, observa que os valores de f estão ficando cada vez mais próximos de 2. Se eu vier pela direita também, os valores de f vão ficando cada vez mais próximos de 2. Então, observa que nesse caso, o limite de f de x quando x tende a 5, tanto pela esquerda como pela direita, vai dar igual a 2. E nesse caso, o f de 5, ele não é dado aqui em cima, né? Que eu tenho uma bola aberta. E sim por esse pontinho que está entre 1 e 2, mais ou menos 1,4. Então, o resultado que a gente vai ver a seguir, ele diz respeito a essa situação. Quando a gente tem o limite lateral à esquerda dando um valor e o limite lateral à direita dando um outro valor. Então, esse teorema diz o seguinte, que o limite de f de x, quando x tende a é igual a L, observa que aqui não é nem pela direita nem pela esquerda, é unilateral, né? Limite de f de x, quando x tende a é igual a L, se e somente se tanto o limite lateral pela direita como o limite lateral pela esquerda também forem iguais a L. Aqui a gente tem um outro exemplo. Para essa função daqui, ó, limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, tá aqui. Quando x se aproxima de 2 pela direita, estou chegando por valores menores do que 2. f de x se aproxima de 1. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita é 1. Quando x se aproxima de 2 pela esquerda, estou vindo aqui, por valores menores do que 2. À medida que x se aproxima de 2, f de x vai ficando cada vez mais próximo de 3. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda é 3. Como os limites laterais são distintos, então o limite de f de x quando x tende a 2 não existe. No caso dessa função, a gente observa que f de 2, tem um bolinho fechado aqui, então f de 2 vai ser igual a 3, que dá igual ao limite lateral à esquerda, né? Para f de 4, para x igual a 4, a gente observa que o limite lateral, tanto à esquerda como à direita, está dando igual a 4, tá? Limite lateral à esquerda de f de x é 4, quando x tende a 4. Limite lateral à direita, quando x tende a 4, também vai dar 4. Portanto, o limite de f de x, quando x tende a 4, é igual a 4. Já o f de 4 não existe. Observa que o 4 não está no domínio da função, tá?